alquimia da música do nosso gênio Hermeto Pascoal em um formato de espetáculo que traz elementos da natureza e infância. Em uma era tecnológica, às vezes é necessário voltar às raízes. E para isso nós vamos fazer uma viagem musical ao sítio do vovô Hermeto. Ainda não consigo conceber o mundo sem meu pai. O mundo continua, claro. Eu continuei vivendo depois da morte dele. Mas até hoje, passados 4 anos, a dor de vez em quando me estrangula. Ainda me assusto de repente com que ele já não esteja entre nós. Eu acho que o Luiz, ele era muito íntegro, né? Com a forma dele de criar, com aquilo que ele desejava artisticamente. Ele não abria concessões naquilo que ele acreditava, né? E eu acho que também ele não correspondia a uma imagem que se esperava do homem preto, do morro do Rio de Janeiro, que desce do morro e que não faz exclusivamente samba, né? Kelly, me conta um pouco como é que funciona essa mistura do Hermeto, passando isso para as crianças, mas tem muita coisa com a natureza, né? E tirar as crianças do celular. O Hermeto tem essa coisa na música dele, né? De fazer música com tudo que está à disposição, que está na natureza, né? E aí a gente quis trazer isso para o universo infantil e a gente tem hoje uma discussão no campo da infância que é justamente esse excesso de tela que tira a criança da brincadeira, que tira a criança do contato com a natureza. E aí a gente trouxe esse mote para casar com esse universo do Hermeto Pascoal. A gente primeiro escolheu o Hermeto e depois como que a gente vai contar, falar do Hermeto para a criança, apresentar o Hermeto Pascoal para as crianças. E aí o que a gente pensou a gente precisa apresentar não só a música, mas essa visão de mundo do Hermeto, né? Que a arte está em tudo. Né? A arte está na natureza, a arte tá no mundo. E a gente só precisa ter a sensibilidade da escuta. Eu acho que a música, ela nasceu como a ideia original do espetáculo é a música do Hermeto. A música do Hermeto é o argumento do espetáculo, né? Então as cenas, né, elas são compostas, né, dentro desse argumento, né? A música dá o argumento para as cenas elas nascerem, né, elas serem criadas, né? As cenas foram construídas a partir da escuta das músicas do Hermeto, a partir da hora que a gente começou a receber o boneco, a gente não conhecia, entender os materiais, e o jogo dos atores, né, improviso, descobrindo cena, descobrindo as coisas. Então, assim, para mim, como ator, ele está todo embasado nesse lugar de descobrir, de interagir, de conexões que a gente às vezes não imaginaria só olhando separadamente cada coisa. E observar as crianças, né, que na verdade é o que elas sabem fazer. Tudo que criança pega, vira brinquedo. É aquela velha história, pega uma coisa que não é um brinquedo e já vira um brinquedo. Então, a gente foi observando aquilo, né? E imaginando o que uma criança faria com isso. E a gente foi transformando e foi virando cena. Eu acho que a música, ela é lúdica, né? A música do Hermeto. O espetáculo também, ele vai trabalhar muito isso, né? Já foi falado. E tem momentos que eu tô tocando e sinto assim que eu tô brincando e que energia é essa que a gente tá aqui no palco, sabe? Acho que tem momentos assim que a gente tá um pouco mais perto do público e a gente vê o fascínio que eles estão tendo, que as crianças estão tendo, vendo um instrumento que eles nunca viram, que nem era um instrumento antes e tipo, a gente tá tirando um som, né? Tá fazendo isso. O espetáculo não tem texto, né? Falado. Então, isso a gente sempre achou que seria um desafio. Mas tem uma dramaturgia que é amarrada
E as crianças ficam muito atentas e tem momentos de interação com a plateia, é muito divertido. Né, foi escolhendo, né, Kelly, as músicas, falando essa música, com qual boneco? Com qual? Com quem? E foi construindo a cena a partir do estímulo que a música do Hermeto trazia. E com os bonecos que a gente já tinha pronto, que a gente queria fazer. A história se passa no sítio, né, do vovô. Então, todos os materiais poderiam ser materiais que estariam ali no sítio jogados e foram ressignificados, transformados em personagens, né? Para quem conhece o Hermeto, para quem vai nos espetáculos do Hermeto, eu acho que não tem nenhum espetáculo que ele não fale sobre isso, que ele não fale sobre o amor dele à natureza, que ele não fale sobre a relação dele do amor às crianças e, né, de como tudo está conectado. Demoro alguns segundos para entender de onde aquele rosto me é familiar, em um contexto tão diferente, o aeroporto, e já passados tantos anos de quando o havia visto pela última vez, no hospital, um dia antes da morte do meu pai. Devo ter sorrido. Ele também sorri e se aproxima de mim um pouco mais, um tanto mudado, mas só depois penso que ele me reconheceu mais rápido, o que é estranho, ou deveria ser, pois os médicos têm milhares de pacientes e os pacientes e seus familiares apenas um médico em cada situação. Eu era uma criança que sempre quis ser escritora e fui fazer medicina. Então a relação entre literatura e medicina primeiro surgiu para mim como uma incompatibilidade quase, não como uma aproximação. Eu sofria no curso de medicina e depois que eu entrei na residência em psiquiatria, que eu comecei a gostar muito e me encantei pela psiquiatria, ainda assim sentia falta de alguma coisa, tá faltando alguma coisa, ainda não cheguei no lugar onde eu quero chegar na vida, assim. E aí, queria escrever, só que eu não sabia como. E aí eu comecei a trabalhar no hospital penitenciário, e meu primeiro livro, que é o Desterros, foi sobre a minha vivência como psiquiatra no hospital penitenciário. Então, apesar de eu querer ser escritora, eu só fui poder ser escritora a partir da medicina, né? Então, eu tive que me conciliar com essa trajetória. Ainda não consigo conceber o mundo sem meu pai. O mundo continuou, claro. Eu continuei vivendo depois da morte dele. Mas até hoje, passados 4 anos, a dor de vez em quando me estrangula. Ainda me assusto, de repente, com que ele já não esteja entre nós. E aí, em As Pequenas Chances, que é meu livro mais recente, um romance, tem uma Natália, né, no livro, que é uma personagem com muitas coincidências com a minha vida, mas que não é totalmente coincidente comigo, que também é médica. Então, a medicina acaba sendo quase uma construção de personagem, né, essa linguagem médica. E não só isso, ela está perdendo o pai, que também era médico. E esse pai está sendo acompanhado por um médico de cuidados paliativos. Então, são 3 médicos. Né? E muitos outros médicos, e muitos diagnósticos, e tratamentos, e rotina de hospital, e transplante, enfim, é um longo percurso pela medicina e pelos cuidados paliativos também. A morte me diz que eu quase não filmei meu pai, a voz dele, seus gestos. A morte me diz que tirei da câmera do celular o modo live para economizar memória. Então, perdi segundos de movimento. Perdi gestos que poderiam estar completos em imagens e pequenos filmes. Você falou que parte de uma experiência pessoal. E como se dá a escrita desse livro? Você começa a escrever o livro quando o seu pai morre? Você começa a escrever o livro antes? Eu sou uma pessoa que anota muito, sempre tenho um monte de caderno na bolsa, acho que nesse momento deve ter uns 3 cadernos. E vou também grifando todos os livros que eu leio, só que quando meu pai estava doente, eu não anotei uma linha. Não estava pensando em escrever. Só que aí ele morreu e aí depois a ideia desse livro me veio num bloco. Ele morreu em março de 2019 e eu escrevi 2/3 desse livro em maio de 2019. Muito rápido, numa residência literária. E foi uma escrita muito intensa, muito veloz, muito dolorosa e muito prazerosa também. E muito sofrida e tudo misturado, assim, sabe? E aí eu, enfim, coloquei tudo isso no papel, essa experiência quase bruta mesmo,
3 anos depois eu fui encostar no arquivo. Eu fiquei 3 anos sem tocar no livro. A morte me diz que não há mais abraço de pai, que nunca mais haverá. A morte é a morte do cheiro, nunca mais, da presença, do tempo. Eu consegui ler o meu texto como se eu fosse outra. E aí, quando eu fui reler, eu vi que tinha uma dor ali que era excessiva para o texto. E aí eu percebi, nossa, o meu luto se transformou depois que esse tempo tinha passado, assim, sabe? Porque eu consegui distinguir, isso aqui é do livro, isso aqui é meu, era meu. Ou vai ser sempre meu, mas, enfim, não pertence à personagem, né? Ele é uma transformação dessa dor que acontece no tempo, só que ele não extingue essa dor totalmente. Ela está em algum lugar, ela pode voltar a qualquer momento. E eu acho que a elaboração do luto é perceber que a gente não precisa ter medo dessa dor, né? Que essa dor, ela vai vir, ela faz parte, assim como ela vem, ela passa, ela é também uma manifestação do amor. É sempre tão pouco perto do nunca mais, e nunca mais é tanto tempo. A morte aprende-se com o luto, abre e fecha a verdadeira dimensão do tempo. Ou com o luto não se aprende nada. Amo mesmo já assumi, profeta nunca calculou medir quanto tempo antigo sou, ou quanto tempo que antigo és. O ponto de partida mesmo vem de uma entrevista, de uma gravação em áudio que a Patrícia tinha com o Luiz de 2001, que ela tinha feito para o livro Vozes do Brasil. E aí foi a primeira conversa, assim, alguns meses depois da morte do Luiz, o desejo dela de vamos retratar o Luiz na tela do cinema. Eu falei para ler logo no começo, eu falei, cara, a gente não pode fazer um documentário sobre um artista compositor que não tenha muita música. A gente não pode escolher 4 e colocar lá. A gente tem que contar a história dele também através da música. Eu, quando conheci a Jane, essa pessoa maravilhosa está comigo até hoje, o meu pão de cada dia, meu vinho, meu mel, enfim, meu mamão. Eu acho que o Luiz, ele era muito íntegro, né? Com a forma dele de criar, com aquilo que ele desejava artisticamente. Ele não abria concessões naquilo que ele acreditava, né? E eu acho que também ele não correspondia a uma imagem que se esperava do homem preto, do morro do Rio de Janeiro, que desce do morro e que não faz exclusivamente samba, né? Porque ele gostava, ele tinha muitas outras influências. Ele tinha o samba, né? Eu sou do samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Mas ele também tinha um desejo grande de ter o blues na história dele. Ele gostava da música pop. Ele tinha o swing dos anos 60 e 70. Falando de pobreza sem ser Cristo, falando de pobreza sem ser pobre. Por trás dessa imagem, né, forte do cara que tinha opinião e que não se dobrava para a opinião da gravadora e do que quer que seja que esperava dele, eu acho que ele era um menino sonhador. Eu estava na fissura de acontecer e aquela coisa foi um adianto. Baby. Este é o Metrópolis que volta amanhã. No coração do Brasil. Para você ficar ligado em tudo o que acontece no programa Metrópolis, é só se inscrever no nosso canal. Aproveita e já clica no sininho que a gente te avisa sempre que tiver coisa nova por aqui.